Irmãos, o chamado do Espírito Santo, irmãos e irmãs, o chamado do Espírito Santo ao arrependimento não é para enterrar ninguém em remorso, não é para afundar, afogar ninguém em remorso. O Espírito Santo nos convence de pecado, porque Deus deseja nos perdoar. Porque Deus deseja tirar essa culpa de cima de nós, a partir de uma decisão interior de mudança de atitude. Então, fecha os teus olhos e vamos, se você confessou ao Senhor, reconhecendo especificamente a desobediência, a voz do Espírito, a vergonha ao nome de Jesus, aquilo que o Espírito te convenceu e você confessou sem se justificar. Querido Pai, obrigado por tua misericórdia e graça. E obrigado porque o Senhor deixou escrito para que não dependa do sentimento que estamos nesse momento. Está escrito que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e o Senhor é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós recebemos o teu perdão, Senhor. Nós acolhemos a tua misericórdia. Nós renunciamos ao nosso pecado, nos arrependemos mesmo. Estamos decididos a mudar a nossa atitude. Mas recebemos com gratidão a tua misericórdia, o teu perdão, Senhor, e a purificação que o Senhor faz, em nome de Jesus. Querida igreja do Senhor, a palavra de Deus, o Espírito Santo, através da palavra, diz que nós precisamos confessar a Deus para sermos perdoados e purificados. Mas em Tiago, nós também aprendemos que precisamos confessar uns aos outros para sermos sarados. Para que a nossa prática de pecado, de fato, se consolide num arrependimento, numa mudança de atitude. Então, agora que já pedimos perdão ao Senhor para sermos perdoados, uma vez que confessamos ao Senhor e recebemos dele o perdão, nós agora vamos fazer grupos de 2 apenas, 2 pessoas, para que você não se justifique, não conte uma grande história, seja objetivo, objetiva, honesto, honesta. Por exemplo, meu irmão, minha irmã, a verdade é que eu tenho me envergonhado de Jesus e eu não tenho pregado o Evangelho, por vergonha. Ou já ouvi o Espírito muitas vezes falar, e eu desobedeci, eu decidi desobedecer. E Tiago fala que nós podemos confessar uns aos outros para receber oração e sermos sarados. E a nossa decisão interior de arrependimento, de mudança de atitude, receber agora pela confissão a alguém, um homem, uma mulher, um discípulo semelhante a mim, pó como eu, vaso de barro igual a mim mesmo, possa receber a minha confissão, impor as mãos sobre mim e orar. Vamos fazer isso, irmãos? Tem mais alguns minutos? Não vamos conversar. Nós vamos confessar, é diferente. Vamos confessar. Em 2, não pode ser mais de 2. 2, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a Ti na continuidade aqui, nossos sentimentos e nossos pensamentos, Senhor. Mais uma vez, rejeitamos qualquer sentimento, qualquer pensamento que queira se levantar contra o conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós nos reconsagramos ao ministério da palavra, a ouvir, Senhor, a receber de Ti. Nós dizemos a Ti, Espírito amado do Senhor, continua nos apontando a verdade, nos convencendo da necessidade de arrependimento quando couber, nos instruindo a maneira que Tu queres, Senhor, para que a gente obedeça a Jesus, o nosso amado Senhor. Em nome de Jesus.
Amém? Meus amados irmãos, ligar aqui o cronômetro, me ajudar. Nessa segunda parte, nós vamos tratar de aspectos práticos da proclamação do Evangelho. O Senhor tinha colocado no meu coração uma necessidade muito grande de haver... Obrigado, irmão. Uma necessidade grande de haver arrependimento. Então, na primeira parte, foi de fato um tempo de arrependimento. E agora, lavados pelo sangue de Jesus, restaurados na nossa comunhão com o Espírito do Senhor, nesta segunda parte nós vamos observar juntos aspectos mais práticos da proclamação do Evangelho. Você diz amém? Amém. Irmãos, em abril do ano passado, nós tivemos um encontro com o Jorge Mitian na casa de Luciano. Naquele dia, quando foi perguntado o que era necessário para a igreja voltar ao vigor dos primeiros dias, ao vigor da igreja primitiva, à unção da igreja primitiva, e também à unção e vigor do início da restauração lá na Argentina e aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre, na Argentina, finais do ano 60, em Porto Alegre, começo dos anos 70, o Jorge falou para nós de 6 fundamentos que seriam estabelecidos esses fundamentos. A igreja estaria em condições de retornar ao vigor, à unção, segundo o coração de Deus. Nós vamos falar aqui de 3 desses fundamentos. O primeiro, para voltar ao vigor, à unção dos primeiros dias e ao vigor, à unção da restauração, a igreja precisa voltar à oração intensa de busca de Deus. Voltar à oração intensa de busca de Deus, voltar à direção e à dependência do Espírito Santo. O segundo fundamento, a igreja precisa voltar ao Evangelho do Reino. E nesse caso, no que diz respeito a nós, não ao conhecimento do Evangelho do Reino, mas à aplicação prática do governo de Jesus nas nossas vidas. No nosso dia a dia, na nossa caminhada diária em casa, família, trabalho, escola, vida social. A igreja precisa voltar à prática do governo de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o terceiro fundamento, não o terceiro lugar, mas o terceiro fundamento, a igreja precisa voltar a praticar as obras, que Deus delegou exclusivamente à igreja. Jorge nos falou naquele encontro que há 5 obras, apenas 5, que Deus delegou exclusivamente à igreja, que é responsabilidade da igreja, que se a igreja não executar essas obras, elas ficarão sem ser executadas, porque os anjos não farão, Jesus não fará. Que obras são essas? A primeira, pregar o Evangelho do Reino. É uma obra delegada exclusivamente à igreja do Senhor. Nem anjos, nem Jesus, e muito menos o mundo fará isso aqui na terra. Pregar o Evangelho do Reino, que é a semeadura. A segunda obra exclusiva da igreja é fazer discípulos, ou seja, conduzir aqueles que creem no Evangelho a se arrependerem, ou melhor, que creem no Evangelho e se arrependem, conduzir essas pessoas ao batismo nas águas, que é o que vamos fazer daqui a pouco com Isaías. Isso é fazer discípulos. Conduzir porque creu no Evangelho, está arrependido da vida de independência, da vida de rebelião contra Deus, da vida eu mando em mim mesmo, eu faço o que eu quero, e decidiu se submeter ao governo de Jesus, agora vai ser feito discípulo. Como? Batizando nas águas e sendo desafiado a tomar posse da promessa do batismo no Espírito Santo. Essa é a segunda obra. A terceira obra exclusiva da igreja é discipular. Ou seja, ensinar os novos discípulos a praticarem a vontade de Deus no seu dia a dia. Pregar o Evangelho é a primeira. A segunda, fazer discípulos, que é conduzir aqueles que creem e se arrependem ao batismo nas águas e a receberem a promessa do batismo no Espírito Santo. Terceiro,
discipular, que é ensinar o novo convertido a obedecer, praticar a vontade de Jesus no seu dia a dia. Quarta obra exclusiva da igreja, formar obreiros. O que quer dizer formar novos discipuladores? Quinta obra exclusiva da igreja, plantar igrejas, que nada mais é do que abrir novos grupos familiares, que é a igreja na casa. Amém? 5 obras exclusivas da igreja. Observe que em relação a essas 5 obras, a primeira é a pregação do evangelho. Tudo se inicia com a pregação do evangelho. Nada mais vai acontecer se o evangelho não for pregado. Mas o que significa pregar o evangelho? Eu sei que os irmãos sabem, mas vamos recordar juntos. A palavra pregar, no grego, é kerusso ou kerussô. Eu não sei qual das duas pronúncias é a certa. Esta palavra pregar significa proclamar abertamente algo que já foi feito. Tornar algo conhecido. Anunciar. Pregar é isso. E evangelho é, como os irmãos sabem, evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Então, pregar o evangelho é tornar conhecido as boas novas daquilo que já foi feito. Amém? Agora, de acordo com Ed Léo, que foi o irmão, o pastor da Indonésia, que pregou o ano passado, ministrou o ano passado, no retiro de pastores, você estava lá, você também, né? Estava lá, no retiro de pastores e líderes em Porto Alegre. De acordo com Ed Léo, esse termo pregar o evangelho tem uma ligação muito forte com o que acontecia no Império Romano, inclusive nos tempos de Jesus. Ed nos falou que quando os exércitos de Roma conquistavam uma cidade, o comandante do exército, que era conhecido como apóstolo, ia para um ponto central da cidade, ele se colocava num lugar visível e ele pregava o evangelho do Império Romano. Ou seja, ele falava as boas notícias do Império Romano. E quais eram as boas notícias que um general tinha para dar a uma cidade que acabou de perder uma guerra? Vejam, observem, escutem, que interessante. Primeiro, ele dizia, o general, que era chamado de apóstolo, ele dizia que a partir daquele instante, os habitantes daquela cidade poderiam deixar de ser inimigos de Roma para se reconciliarem com o imperador e com o Império Romano. Os moradores daquela cidade também eram informados que o imperador não queria o mal deles. O imperador chamava eles para a reconciliação por meio de arrependimento. Eles usavam a palavra arrependimento, que, como nós sabemos, quer dizer mudança de atitude. Ele também dizia que caso eles se arrependessem e se reconciliassem, aceitando o governo de Roma sobre as suas vidas, eles, primeiro, não seriam punidos pela sua rebelião, ou seja, seriam perdoados. Segundo, teriam acesso a todas as boas coisas de quem pertence ao Império Romano, principalmente proteção e cuidado. Olha só. Notícias boas, hein? Muito boas. Agora, você já ouviu isso em algum lugar? Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 5. Vou acessar e ler, e nós vamos ler a partir do versículo 18. Olha o que Paulo escreveu aos habitantes da cidade de Corinto, que pertencia ao Império Romano. Versículo 18. Ora, nós vamos ler até o 21. Ora, tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo aqui está falando da obra que Jesus realizou e da ordem que Jesus nos deu, da delegação que ele nos deu. A obra que ele realizou nos reconciliou com o Pai nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo e também nos deu o ministério da reconciliação. E aí Paulo prossegue, trazendo mais detalhes, e ele diz: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, não colocando na conta dos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Por esse motivo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, eu gostaria de recordar com vocês três verdades. Nós não vamos abrir as Escrituras, e não vamos abrir porque vocês sabem isso de cor e salteado. Mas vamos recordar juntos. A primeira grande verdade está em Gênesis 1, 27 e 28. E neste ponto da palavra, logo no comecinho das Escrituras, nós somos informados que Deus deu a autoridade da terra ao ser humano. A autoridade da terra foi dada ao ser humano. Está escrito lá em Gênesis 1, 27 e 28, que Deus criou o homem, e depois diz que Deus deu uma ordem ao homem: domine sobre as aves, sobre os animais, sobre os peixes, etc, etc e tal. Então Deus deu domínio, autoridade ao homem sobre a terra. A autoridade da terra foi dada ao homem. Segunda verdade: quando este homem, Adão, ou seja, quando o ser humano, Adão e sua esposa, sua mulher Eva, quando se rebelaram contra Deus e pecaram, perderam a autoridade da terra. E essa autoridade passou para Satanás. É por este motivo que Jesus se refere mais de uma vez a Satanás como príncipe deste mundo. Por exemplo, João 12, 31 e João 14, 30. Agora vejam, observem com atenção. A palavra que em português foi traduzida para príncipe, no original, no grego, ela é archon, com CH, archon. E esta palavra quer dizer governador, comandante, chefe e líder. Ou seja, Jesus reconheceu que o comandante da terra era Satanás. Ele disse, o príncipe deste mundo. Jesus reconheceu que a autoridade que Satanás tinha, realmente tinha sido dada a ele. Em terceiro lugar, terceira verdade, por meio da sua morte na cruz e ressurreição, Jesus venceu e derrotou o diabo. O antigo príncipe, o antigo comandante, governador, chefe, líder, foi julgado e foi destronado do seu posto. Desde então, veja com atenção, desde então, este mundo passou a ter um novo archon, um novo governador, um novo comandante, o Rei Jesus. Vamos abrir e ler juntos Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2,15 diz assim, está falando de Jesus, e diz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quando Satanás conseguiu que Jesus fosse crucificado, ele achou que estava ganhando. Mas ali ele estava perdendo. Perdendo tudo. Porque diz aqui, no começo desse texto, que Jesus despojou os principados e potestades. Isso tem a ver também com o que acontecia naquela época, no Império Romano, no império que veio antes, o grego. O que acontecia? Quando uma cidade era vencida, o exército que venceu tinha direito ao despojo.
Roubava, não era um roubo, na verdade não era um roubo, era uma regra da guerra. Tinha direito a todas as riquezas daquela cidade. Fosse roupa, fosse ouro, fosse prata, o que quisesse, tinha direito à riqueza daquela cidade. E aqui diz que Jesus triunfou na cruz sobre o diabo e que ele despojou o diabo. Quais foram as riquezas que Jesus roubou do diabo? Nossas vidas. Amém? A autoridade e o governo da terra e a autoridade e o governo sobre as pessoas da terra. Nossa vida. Agora há um novo comandante sobre a terra. Amém? Pois bem, foi nesta condição de novo soberano da terra que Jesus disse aos discípulos: toda a autoridade me foi dada. Portanto, vão, preguem o evangelho a toda criatura e façam discípulos dos que crerem, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecerem, praticarem, guardarem tudo o que eu ordenei. Amém? Com estas palavras, o novo governante, o novo Archon, o novo comandante da terra, estava enviando o seu exército, a igreja, por todo o antigo território inimigo. Assim como Roma enviava os seus exércitos. Jesus estava ali, o novo governante, o novo comandante, enviando a sua igreja para percorrer todo o antigo território inimigo. Para quê? Para conquistar o coração das pessoas. Deus não está preocupado com terra, está preocupado com gente. Jesus não morreu por território físico, mas por território eterno, aqui. Amém? Ele enviou o seu exército para conquistar o território que antes estava na mão do inimigo. Qual a missão da igreja? Fazer com que a boa notícia da vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e os demônios fosse conhecida, seja conhecida de todas as pessoas e chamar as pessoas à reconciliação com Deus para serem perdoadas. Amém? Esta é a missão do exército de Cristo nesta terra. Agora, se esta é a missão do exército de Cristo, e nós somos o exército de Cristo, como deve ser o anúncio? Do que devemos falar? Observe, um general romano, o comandante do exército romano, que ia conquistar uma cidade, ele tinha duas atribuições. Primeiro, comandar o seu exército, levar o seu exército à vitória. E aí ele aprendia, conhecia, e ao chegar a general, ele estava experimentado em aplicar aquelas táticas de guerra para conquistar cidades. Isso ele sabia muito bem. Mas ele tinha uma segunda missão: saber exatamente o que ia dizer depois que a cidade fosse conquistada. Ele tinha a exata noção de que palavras iria afirmar, de que boas notícias iria pregar para aquela cidade após a sua conquista. Pois bem, Jesus quer que nós, que somos o seu exército, tenhamos a mesma segurança, a mesma convicção do que é que nós temos que falar. Você diz amém? Irmãos, eu então vou falar um pouco de qual tem sido a minha prática nos últimos meses. E assim como eu falei para os irmãos ontem lá em Candeias, é necessário tornar claro para os irmãos que, infelizmente ainda, muitas vezes eu desobedeço o Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito me lembra que eu estou em missão. Eu sou um soldado em missão. Mas eu não obedeço. Ainda acontece muitas vezes. Mas pela graça de Deus, eu posso compartilhar algumas coisas que já tenho feito a obedecer ao Senhor.
Então, algumas vezes eu me aproximo das pessoas e pergunto se querem oração por alguma causa. Muitos de nós fazemos isso, graças a Deus. Normalmente eu faço isso quando eu estou usando aquela camisa que os irmãos conhecem, que vários de vocês têm, alguns têm, que diz assim: posso orar por você? Eu prefiro aquela camisa que é a mais clara possível, onde a letra está desse jeito, bem retinha. Não é aquela letra que faz a curva, que você, para ler, tem que ficar fazendo isso. Não é? Então é uma camisa de fundo escuro, ela é azul escuro, e aqui em letras brancas grandes está escrito: posso orar por você? Não precisa nem desenhar. Quando eu estou usando esta camisa, então eu me aproximo das pessoas e pergunto se querem receber oração. E embora alguns recusem essa experiência de vocês também, a maioria aceita. Aí, depois de orar, eu passo a dizer que Deus está chamando as pessoas para se reconciliarem com Ele. E uso esse texto de 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18. Quando eu não estou usando a camisa, às vezes eu queimo a etapa de perguntar se quer oração e já passo a perguntar à pessoa: você sabia que Deus está chamando você para se reconciliar com Ele? Num caso ou no outro, se eu começo perguntando se quer oração, se eu já vou direto à questão da reconciliação, eu prossigo dizendo que Deus não quer o mal de ninguém e chama todos para se reconciliarem com Ele. Digo ainda que Deus decidiu não colocar os nossos pecados na nossa conta, ou seja, não nos punir por causa dos nossos pecados, embora nós merecêssemos ser duramente castigados por nossa rebelião. Mas continuo: Deus nos ama tanto que preferiu enviar o seu Filho Jesus para ser punido no nosso lugar. E finalmente, digo ainda que Deus ressuscitou Jesus da morte e deu a Ele toda a autoridade, e que isso significa que a morte de Jesus foi suficiente para pagar pelos pecados de todas as pessoas, e que Jesus tem poder para perdoar pecados. E que agora Deus convoca a todos para se arrependerem e se reconciliarem com Ele por meio da fé em Jesus. E termino dizendo que todo aquele que renunciar ao governo da sua vida e se colocar debaixo do governo de Jesus será perdoado e salvo e se tornará um filho de Deus, uma filha de Deus. Amém? Essa mensagem pode ser melhorada, eu tenho certeza, porque eu estou só aprendendo. Mas é desta maneira que o Espírito tem colocado no meu coração de compartilhar ou de pregar o Evangelho de acordo com aquilo que para mim se tornou muito claro, que nós lemos ainda agora em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18. Então vejamos mais alguns aspectos da pregação do Evangelho. O primeiro foi esse. Vejamos mais alguns aspectos. Aspecto seguinte: a mensagem não pode ser distorcida. Essa mensagem ela não pode ser aumentada, ela não pode ser diminuída. Nossa missão e a nossa responsabilidade é entregar essa mensagem fielmente. Veja, se um carteiro começar a abrir as cartas e alterar a mensagem, e ele for descoberto, ele vai ser demitido por justa causa. E ele pode ser preso por violação de correspondência. Mas a verdade é que algumas vezes nós fazemos isso com a mensagem que nos foi confiada. Algumas vezes nós adulteramos a mensagem. Por vergonha, por medo de ser rejeitado, querendo agradar as pessoas, a gente dá uma volta e adultera o conteúdo da mensagem. Irmãos, só aconteceu e só acontece comigo ou com mais alguém aqui? Quem já adulterou o conteúdo da mensagem? Pode levantar sua mão, irmão. Eu sou o primeiro aqui.
Agora veja como isso é uma grande bobagem. Para não dizer que isso é uma loucura. Porque lá dentro do coração, nós queremos que as pessoas se convertam, sim ou não? Claro. Mas veja, por que é uma grande loucura isso, ou uma grande bobagem? Porque somente o verdadeiro evangelho pode gerar fé verdadeira que leva ao arrependimento e conversão. Entendeu? Então, se pregamos outra coisa, diminuindo ou aumentando, não é o verdadeiro evangelho, não vai gerar a verdadeira fé de arrependimento, e o resultado, se houver algum, não é discípulo, é religioso. Nós podemos entregar folhetos, dependendo do folheto, podemos. Porque tem folheto que é um desserviço à pregação do evangelho, não é não? Tem folheto que é outra coisa, menos o evangelho que Jesus mandou a gente pregar. Mas, não sendo esse o caso, podemos entregar folheto. Nós até mandamos fazer né? Um folheto que diz assim na frente: quem governa a sua vida? É uma bênção esse folheto. Imagina você começar com esse tema. O folheto pergunta assim na frente: quem governa a sua vida? Uau, dá uma conversa bem legal. Ou então um fora bem grande. Mas aí já se define às vezes, né? O fora bem grande, o que é que você tem a ver com isso? Nós podemos dizer para as pessoas que Deus tem um plano para a vida delas? Podemos, claro. Nós podemos falar: Jesus te ama? Claro que sim. Podemos falar do amor, da bondade, da misericórdia de Deus? É claro que podemos. Essas são maneiras muito boas de começar a conversa, de introduzir o assunto. Mas, se a gente ficar só nisso, não pregamos o evangelho. Nós não pregamos o evangelho. Nós fomos mensageiros infiéis, adúlteros para com a mensagem. O próximo aspecto prático a respeito da pregação do evangelho é o outro lado da moeda. A condição, ouça, eu vou explicar. A condição não pode ser mais forte do que a boa notícia. Vou repetir. A condição não pode ser mais forte do que a boa notícia. Esse é o outro lado da moeda. Às vezes, com medo de afofar o evangelho, com medo de pregar um evangelho fofinho, um evangelho que não foi o que Jesus mandou pregar, a gente fala alguma coisa e parte para a condição, ou para as condições. E aí passamos um tempão falando de negar a si mesmo, tomar a cruz, renunciar a tudo quanto tem e perder a vida. Não é verdade, irmãos? Não fazemos assim. Quem já fez assim? Irmãos, essas são as condições para alguém se tornar discípulo. Mas a condição não gera fé. Eu vou repetir. A condição não é o evangelho. Ela não gera fé. O que gera fé é a boa notícia da oferta do perdão dos pecados e da reconciliação com Deus por meio da morte e ressurreição de Jesus. Há uma boa notícia e ela deve ser entregue. Abra sua Bíblia ou acesse Romanos capítulo 10. Romanos 10, e a gente vai ler, nós vamos ler a partir do 13. Romanos 10, a partir do 13, Paulo escreveu assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você sabe o que está escrito no original ao invés de coisas boas? Evangelho. E você sabe o que está escrito e foi traduzido em português por anunciam? Pregam. Portanto, está escrito aqui: quão formosos são os pés dos que pregam o Evangelho. Boas notícias. Vocês entenderam?
Nós devemos entregar fielmente a boa notícia, o Evangelho, e chamar as pessoas ao arrependimento para a reconciliação com Deus. Para aqueles que quiserem essa reconciliação, nós falaremos das condições. Amém? Está claro? A condição não pode ser mais forte do que o Evangelho. Nós somos enviados para pregar o Evangelho. Pregamos o Evangelho. Aqueles que crerem e quiserem seguir a Jesus conhecerão as condições. Mas não fomos enviados para pregar as condições. Você diz amém? Amém. Próximo aspecto prático. Nós devemos gastar tempo com quem tem sede. O primeiro aspecto prático foi o que devemos falar. Não é? O que devemos falar? Afinal de contas, Jesus nos mandou como o seu exército, semelhante ao que Roma fazia com os seus. E Jesus fez isso para que ficasse claro na mente dos discípulos, por associação, eles sabiam o que acontecia com o exército de Roma. Então, Jesus usou tudo isso para tornar claro para eles, por associação, o que é que eles tinham que fazer. Jesus não criou um conceito novo. Ele usou tudo o que existia. Assim como ele falava de plantar e colher, ele falava de pastorear. Por quê? Porque era o que aquelas pessoas tinham no seu dia a dia. Primeiro aspecto prático, o que devemos falar. O segundo, que nós falamos aqui, foi: não podemos alterar a mensagem, temos que ser fiéis a ela. O terceiro aspecto prático é: a condição não pode ser mais forte do que a boa notícia. E o quarto aspecto prático: devemos gastar tempo com quem tem sede. Irmãos, para quem está cansado e sobrecarregado, a mensagem do Evangelho do Reino, incluindo as condições, é a melhor notícia que poderiam receber. Nós precisamos crer nisso. Nós não cremos nisso. É por isso que, às vezes, ficamos desviando a mensagem para um lado ou para o outro. Para quem está cansado e sobrecarregado, a mensagem com as condições é a melhor notícia para aquela vida. São essas as pessoas que nós estamos procurando, são os sedentos. Essas pessoas têm fome e têm sede de Deus e estão à procura de alívio, estão à procura de um sentido para a vida. Muitas vezes, para não dizer todas, estão cheias de problema. Porque Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você acha que alguém que estava perdido não tem problema? Está cheio de problema. Sejam problemas visíveis ou angústias na alma. O Torben chama essas pessoas de homens e mulheres de paz. Lembra, né, Vitor? Homens e mulheres de paz. Como nós não sabemos onde essas pessoas estão e nem quem são, Jesus nos mandou pregar a toda criatura. Mas nós estamos procurando por essas pessoas. Elas não têm um letreiro na testa. Por isso Jesus mandou a gente pregar a todas as pessoas. Por isso eu, particularmente, acho uma bobagem, sem trazer nenhuma condenação para ninguém, mas acho uma bobagem por não ver na Bíblia isso, aquela oração que às vezes a gente faz quando sai para evangelizar: Senhor, me leva aos sedentos. Ora, Jesus mandou eu pregar a toda criatura. Eu só vou saber quem são os sedentos quando eu pregar o Evangelho e perceber que ali há um homem e uma mulher de paz. Amém? Pois bem, por isso, quando nós encontramos alguém com sede, nós devemos dedicar a essa pessoa todo o tempo que for necessário. Mas ao invés disso, algumas vezes a gente sai para pregar o Evangelho e as nossas atitudes parecem indicar que nós estamos ali para trabalhar por produção. Como é que é trabalhar por produção na evangelização? É mais ou menos assim, ó. A gente não diz isso para ninguém, a gente não tem coragem nem de admitir esse pensamento para nós. Mas nós agimos como se a nossa motivação fosse encher o caderno,
ou a agenda do celular de contatos, nome e telefone. Aí, como nós estamos com essa motivação oculta no nosso coração, às vezes até encontramos alguém com sede. Falamos alguma coisa, dedicamos pouco tempo, anotamos nome e telefone e marcamos um próximo encontro. Na maioria das vezes, no próximo encontro, o coração está diferente. Às vezes até a semente já foi roubada. A semente já foi roubada. Não foi isso que Jesus fez. E não foi isso que Jesus mandou fazer. Lembram da mulher samaritana? Era meio-dia, gente. Meio-dia, durante o verão, em Israel. A gente pensa que aqui faz calor. A gente não tem a mínima noção do que é calor. Meio-dia. Jesus não estava com um carro com ar-condicionado. Ele estava no sol. E passou um tempão com aquela mulher. De tal maneira que os discípulos chegaram com a comida e ficaram chateados que Jesus não parou para comer. Se Jesus não parou para comer, eles também não iam comer. E Jesus falou assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele falou: Jesus mandou a gente comprar comida e agora comeu. E a gente aqui. Não. Jesus deixou até de comer para estar com aquela mulher. Amém? Nós precisamos gastar tempo com quem tem sede. Isso já aconteceu com você ou foi somente comigo de novo? Por favor, me ajuda. Mais alguém já fez isso? Algum dia? Levanta a mão, irmão. Você está com fome, feito os discípulos de Jesus, mas levanta a sua mão, seja sincero. Agora, irmãos, um exemplo tremendo que está na Bíblia, graças a Deus que está na Bíblia. Um exemplo maravilhoso de todos esses aspectos práticos. Uma aplicação prática de A a Z, de todos eles. Nós vamos ver acontecendo, nós vamos ler acontecendo. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Qual é o contexto? Paulo está em Atenas, ainda não chegaram os discípulos que Paulo mandou vir. Eles não chegaram ainda, Paulo está só em Atenas. E Paulo andando pelaquela cidade, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, olhando a idolatria daquele povo, começa a ficar com raiva do diabo e angustiado pelas pessoas. E aí Paulo começa a pregar. E aí os líderes da cidade ouvem aquela história e falam assim: Paulo, vem cá, tem aqui um lugar para você falar para toda a cidade. Esse lugar se chamava Areópago. É um teatro bem grande, bem grande. Normalmente, era o centro desse teatro, era no lugar mais baixo, e havia arquibancadas rodeando, de maneira que o que você falasse lá embaixo era ouvido lá em cima, sem microfone. Atos capítulo 17, versículo, nós vamos ler primeiro o 22 e o 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. A idolatria entre os atenienses era tão grande que eles tinham uma estátua, um ídolo, para cada deus que eles achavam que deveria ser adorado. E como eles tinham medo de deixar de adorar algum deus e ser punido por esse deus, no fim das contas, eles ergueram um ídolo e dedicaram ele ao Deus desconhecido. Pronto, eu estou fazendo as pazes com todos eles. E aí Paulo começa a sua pregação usando isso. Então Paulo inicia usando um tema que é do conhecimento de todos eles que estão ouvindo. Tá? Paulo introduz. Para nós seria um folheto, Jesus te ama, Paulo inicia, não tinha folheto, eles não sabiam quem era Jesus, então
Paulo iniciou do jeito que deu. Vamos agora prosseguir do 24 ao 28. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O que Paulo faz aqui? Ele está declarando a soberania e o poder de Deus. Amém? Está declarando para aquele povo idólatra a soberania e o poder de Deus. Vamos prosseguir agora, versículos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O que Paulo está fazendo aqui? Está falando da bondade e misericórdia de Deus. Está falando da disposição de Deus de perdoar pecados. Está chamando os seus ouvintes a se arrependerem e se reconciliarem com Deus. Embora ele não tenha usado a palavra reconciliação, o contexto está claro. Ele está convidando os ouvintes a se arrependerem para se reconciliarem com Deus por meio de Jesus. O versículo 31 que nós já lemos, Paulo está falando da ressurreição de Jesus para aqueles homens. Na sua pregação, ele fala que Jesus foi ressuscitado por Deus. Agora veja no versículo 32, o que acontece? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Então, a gente tem medo de ser rejeitado, a gente tem medo de ser escarnecido, mas o grande apóstolo Paulo foi rejeitado e foi escarnecido. Desprezaram a palavra dele e escarneceram. É isso? Outra hora a gente vai ouvir você falar sobre isso. Ou então, escarneceram claramente. O que Paulo fez? Tudo bem. Bateu a sandália, né? Bateu o pó da sandália e se retirou. Não ficou ali discutindo com eles, entende? Não ficou ali querendo convencê-los. Não. Não tem sede aqui. Não tem sede. Amém? Paulo bateu as sandálias, bateu o pó das sandálias e se retirou. Agora, veja o versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. E aí fala quem foram esses homens. Por que Paulo não considerou, não prestou atenção, não se preocupou com o desprezo, com a arrogância daqueles homens? Porque ele estava procurando os sedentos. E quando ele terminou de pregar, alguns desses sedentos, homens e mulheres, se aproximaram de Paulo. Para eles, Paulo instruiu, falou, aperfeiçoou, trouxe as condições. Eles foram batizados nas águas, eles se tornaram discípulos. Amém? Paulo, então, passou a gastar tempo com os sedentos que ele encontrou. Nem se preocupou em convencer os que arrazoavam contra ele. Entendeu? Isso serve para nós também. Amém? Agora, uma última observação. Você deve ter percebido. Se não percebeu, quando eu falar agora, você vai dizer: é mesmo. Paulo não citou nenhum texto das Escrituras na sua pregação. Nenhum. Pode olhar depois, ou agora, se quiser.
Não tem nenhuma referência ao Antigo Testamento, às promessas, aos profetas, nenhum texto Paulo citou. Sabe por que Paulo não citou? Porque essas pessoas não conheciam. Isso aqui é alarme de 45 minutos. Eu tenho mais 15, viu, irmãos? Amém? Paulo não citou nenhum texto. Por quê? Porque aquelas pessoas não conheciam as promessas, o Antigo Testamento, nada. Mas por que Pedro falou ali em Pentecostes? Por que Pedro falou quando estava diante das autoridades de Jerusalém? Porque o próprio Paulo, quando chegava nas cidades e entrava nas sinagogas, falava dos profetas. Ora, porque eles conheciam os profetas. O que Paulo fazia era buscar, naquilo que eles conheciam, as referências que apontavam para o Messias, que estava escrito que viria. Mas aqui, esses homens não sabiam de nada disso. Você está entendendo? Então, aproveitando, assim, faltou dizer que é claro que Paulo ensinou depois aos que se converteram. Aos que se tornaram discípulos, é claro que Paulo ensinou. Como é que eu posso afirmar isso? É só ler as cartas. Não é? Nas cartas de Paulo está lá. Ele está cobrando dos irmãos, está exortando os irmãos, ele está instruindo os irmãos, está lembrando aos irmãos. E aí a gente sabe, Paulo falou disso. Paulo falou de tudo isso. Mas não durante a pregação do Evangelho. Ele falou para os que se converteram. Então, irmãos, eu trago aqui uma questão para a gente refletir. Será que nós precisamos, quando saímos para pregar, ou quando, a partir de agora, em nome de Jesus, não é só quando a gente sair para pregar, mas é indo. Amém? Amém. Será que nós precisamos falar da criação, da queda, do pecado de Adão? Precisamos falar de Abraão, de Isaac, de Jacó? Precisamos falar da história de Israel, ficou preso no Egito, depois Deus levantou Moisés? Nós precisamos falar disso quando vamos pregar o Evangelho? Estas coisas são o Evangelho? Sim ou não? Tenha coragem de responder. Não. Estas coisas não são o Evangelho. Assim como o Paulinho nos instruiu no primeiro dia, no sábado à noite, não é? Toda a Bíblia é útil para a repreensão, para a instrução, para a correção do homem de Deus. Amém. Mas o que Jesus nos mandou ensinar aos discípulos é o que ele ordenou. E Paulo nos lembrou que há 10 capítulos da Bíblia que concentram 90% do ensino que Jesus nos mandou dar. Da mesma maneira, o Evangelho, a boa notícia, é algo claro, objetivo, que o general romano sabia dar. As boas notícias de Roma para a cidade conquistada. E que Jesus quer que a gente saiba quais são. As boas notícias dele, o Evangelho dele, para aqueles que estamos indo evangelizar. Amém? Então, cuidado para não se perder, não gastar tempo em coisas que são boas, mas não foi o que Jesus mandou a gente pregar. Reflete nisso, para não perder a essência da mensagem que nos foi confiada. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, que nos foi confiada a palavra da reconciliação. Amém? Eu sugiro aos irmãos que leiam 1, 2, 3, quantas vezes quiserem, este evento de Paulo em Atenas. Por quê? Porque é o único registro das Escrituras de uma pregação do Evangelho para uma audiência que não tem nenhum conhecimento das Escrituras. É o único registro. Talvez você pense em Cornélio. Cornélio não era judeu, mas ele morava em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele orava a Deus, não fala de ídolos, era Deus, ele conhecia Deus, e que ele dava esmola, e que Deus ouviu isso, e quis instruí-lo no caminho correto,
por isso mandou Pedro para pregar o evangelho. Talvez você lembre do rei Agripa, que ouviu a defesa de Paulo, quando Paulo estava preso. Paulo começa a sua defesa dizendo assim: eu me considero, rei Agripa, um beneficiado, ele usou outra palavra que eu não lembro aqui, por poder fazer a minha defesa diante de você, diante do Senhor, ele não usou a palavra você, porque você conhece as tradições dos judeus. Entende? Agripa não era judeu, mas Agripa conhecia as tradições dos judeus. E aí Paulo cita as promessas, o Antigo Testamento, o próprio testemunho. Mas aqui é o único registro do Evangelho sendo pregado para uma audiência que não tem conhecimento das Escrituras. E a nossa realidade está muito mais perto disso do que das pregações de Pedro em Pentecostes, ou diante do Sinédrio, ou de Paulo dentro das sinagogas. Vocês entenderam? Então, eu oriento vocês a lerem muitas vezes, com calma, com paciência, observando. Olha só, Paulo falou isso, isso, isso. Olha só. Paulo consegue falar da grandeza de Deus sem citar um único texto da Bíblia, das Escrituras, da Torá, do Pentateuco. Um único texto. Ele afirma: se você não crê, paciência. Mas há os que creem. Amém? Amém? A nossa situação é um pouquinho melhor do que a de Paulo. Porque no nosso país, eu nunca encontrei uma pessoa que nunca tivesse ouvido falar de Jesus. Pelo menos ouvi falar. Eu sei de irmãos, já disseram, que já encontraram pessoas aqui no nosso país, aqui em Recife ou em Olinda, que não sabia quem era Jesus. Mas eu nunca encontrei alguém assim. Então nós estamos numa situação muito melhor, mas não é por causa disso que a gente vai falar da criação, da queda e blá. A nós foi confiada a palavra da reconciliação. Amém? Pai, é uma grande honra e uma grande responsabilidade. Nós fomos consagrados por Ti e nos tornamos fiéis depositários da palavra da reconciliação, para entregar esta palavra fielmente àqueles a quem o Senhor ama, a todas as pessoas, Senhor, com quem temos contato, no trabalho, na família, nas nossas relações sociais, na escola, na faculdade. Nesta manhã dizemos a Ti: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. O Senhor já nos enviou. Não precisa nos enviar de novo, porque já fomos enviados. O Senhor disse: vão e preguem o Evangelho para fazer discípulos. O que nós dizemos, Senhor, é: eis-nos aqui para esta honrosa e tão grande missão de efeitos eternos, de pregar o Evangelho e fazer discípulos, para a glória do Teu nome, para seguimento daquilo que é a atenção única do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa terra, buscar e resgatar os que estão perdidos. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos mesmo para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém? Aleluia. Glórias ao Senhor. Alguma instrução para aqueles que receberam a palavra da reconciliação? Receberam também a palavra da limpeza. Ah, é verdade, primeiro o batismo. Nós vamos ali fazer discípulo. Você diz amém? Nós vamos ali fazer discípulos. E daqui a pouco a gente volta para fazer limpeza. Irmãos, eu queria fazer mais uma oração antes de irmos para o batismo. Poucos textos da palavra do Senhor nós encontramos Paulo pedindo oração aos irmãos. Eu estou lembrado só desse texto que eu vou compartilhar com vocês. Possa ser que exista outros que eu não lembre. Mas um dos textos é o texto lá de Efésios, capítulo 6. Rapidinho, só para a gente concluir aqui. Gostaria de orar junto com vocês, orarmos juntos.
Efésios capítulo 6. Falando sobre a armadura de Deus, e no versículo 18 ele diz assim: com toda oração e súplica, diz, tomai também o capacete 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí no versículo 19 ele diz assim: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, como me é necessário falar. Então aqui nós vemos Paulo pedindo oração. Não lembro de outros textos das cartas, fazendo Paulo pedindo oração aos irmãos, à igreja. Mas aqui nós encontramos esse pedido: ele orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. E intrepidez é ousadia, é falar com liberdade, é ter clareza, como o Nando compartilhou conosco. O que nós precisamos fazer, não adulterar a mensagem, mas com clareza proclamar aquilo que Deus nos ordenou fazer. Intrepidez é falar com entusiasmo, não é falar, olha, Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, nos chama para nos reconciliarmos com Ele, mas falarmos com entusiasmo, com ousadia, com liberdade no Espírito. E em Atos capítulo 4, quando Pedro e João, eles são presos, né? Eles são ameaçados, Nanda até compartilhou esse texto, né? Eles são ameaçados para que eles não viessem pregar o Evangelho. Eles não podiam puni-lo, né? Porque o povo viram aquela maravilha, aquele coxo que voltou a andar, e disse, olha, o povo está aqui, o milagre é visto, o povo está glorificando a Deus, então vamos ameaçar. Ameaçaram eles 2 vezes. E diz ali que aquelas autoridades viram a intrepidez de Pedro. Eles viram a intrepidez de Pedro. E assim Pedro disse, nós não iremos nos calar, iremos continuar proclamando. E ele volta a ter com os irmãos, ele diz, anuncia aos irmãos tudo aquilo que eles ouviram por parte daquelas autoridades. E o que a igreja faz? Hein? Ele ora. E ora pedindo o quê? Vamos lá, rapidinho. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu nome, do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com toda a intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então eu vejo uma necessidade, irmãos. Em nós existem fraquezas, eu confesso a vocês, Nando compartilhou, muitas vezes nós não anunciamos quando nós deveríamos anunciar. Existem em nós ameaças externas e ameaça interna. Não é capaz, não vai receber a mensagem, ele nunca vai se converter, já ouviu, para que falar de novo? E tantos temores surgem em mim, surgem em nós, seja externo, seja interno. Mas diante desses temores e ameaças, nós precisamos orar e dizer, Senhor, me concede intrepidez, ousadia, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, para fazer conhecido as boas novas de salvação. Eu queria concluir junto com vocês, mais uma vez, orando, pedindo isso ao Senhor. Senhor, nos concede intrepidez, ousadia. E essa oração deve ser uma oração que deve nos acompanhar sempre, irmãos. Sempre. Estarmos no nosso trabalho, na faculdade, no colégio, quando sairmos às ruas, coletivamente. Senhor, me concede intrepidez para fazer conhecido o teu nome como convém. Amém? Vamos orar juntos, ficar em pé.
Senhor, nós ouvimos essa mensagem, Senhor, entendemos a missão que o Senhor nos deu, Senhor, de fazer conhecido o Teu nome a toda a criatura, Senhor. Não queremos ser desobedientes a Ti, Senhor. Ó Deus amado, Tu não deste essa missão a anjos, ó Deus, mas concedeste a nós, e para nós é um privilégio, Senhor, fazer conhecido o Teu nome em toda a terra, Pai. Concede-nos, ó Deus, nessa manhã intrepidez, ousadia, para anunciarmos com graça, no poder do Teu Espírito, as boas novas de salvação, Senhor. Em nome de Jesus, reconhecemos a nossa estrutura, quem nós somos, Senhor, mas sabemos quem Tu és em nós, Senhor, e na graça e no poder do Teu Espírito, Senhor, nós iremos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, profetizamos, ó Deus, mais e mais intrepidez, Senhor, provinda do Senhor, Pai, a cada um de nós, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Queridos, antes de sairmos, queríamos, no nome do presbitério local, agradecer o serviço de cada irmão que se empenhou para estar aqui. O trabalho, não vamos nem citar. Louvamos ao Senhor porque não tivemos nenhum incidente. Qualquer incidente que a gente pudesse citar, não tivemos. Isso é fruto do amadurecimento do Senhor, da obra do Espírito Santo em nós. E nós louvamos ao Senhor. Sempre falam, rapaz, vocês têm muita coragem de fazer um retiro desse, juntar um bocado de gente. E nós fazemos porque cremos que é o desejo do Senhor. E nós louvamos pelo cuidado. Queremos agradecer aos irmãos, agradecer pelo desembaraçar de sair de casa, de vir para cá. E cremos que Deus acrescentou a nossa vida nesses dias. Amém? Nos deu um kit start aqui para voltarmos para as nossas casas, inflamados pelo poder do Espírito Santo, transbordante da presença do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Então, muito obrigado, queridos, em nome da congregação. Obrigado pela turma do Janga, Xandinho, muito obrigado pela presença de vocês, junto à turma de Palmo Amarelo aí, tem uma galera de Palmo Amarelo aí também. Louvado seja o Senhor, e estamos treinando como será no céu. Amém? Será maravilhoso naqueles dias. Irmãos, só mais 3 avisos rapidinhos antes da gente sair. Agora não, só escuta, tá? Só escuta. Quando a gente sair daqui, você que é pai e o seu filho está na salinha, você precisa ir lá pegar ele, tá ok? A gente não soltou as crianças, não liberou as crianças, você tem que ir lá na salinha, que é nos alojamentos, pegar o seu filho, tá? E daqui você, por favor, pegue o seu filho e vá junto com ele para o batismo. Leve ele, mas ele tem que tomar todinho, hoje não tem todinho agora, leve ele para o batismo junto, para ele ver, os pequenos vendo a transformação, a obra do Senhor na vida de uma pessoa, que é o maior milagre da face da terra. Para desde pequeno eles irem olhando, por menorzinho que seja. Então vamos liberar aqui, a igreja vai para a piscina, participar do batismo de Isaías, os pais vão buscar os filhos, tá? A gente depois volta para cá. Vamos dar apenas uma geral aqui rápida, e vamos almoçar. E depois, aqueles que puderem permanecer, por favor, ainda vamos precisar de muita ajuda, muita, para desmobilizar tudo isso aqui. Essas mesas, todo esse material.